Glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Aqui é o nosso texto. Antes de lermos, eu quero perguntar: você consegue olhar para o céu? Sim ou não? Olhar para o céu, você consegue? Em pé, você olha para o céu, todos aqui olhando a fisionomia de todos conseguem olhar para o céu. E o texto que nós vamos ler hoje, você vai ser apresentado uma mulher que tinha uma doença, era opressa por Satanás e seus demônios e não conseguia olhar para o céu. Imagine que tristeza, você não conseguir levantar os olhos. Você consegue olhar para o céu? Valorize o céu, as estrelas, o sol. E eu quero ler com você Lucas 13, versículo 10. A Bíblia diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, e sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre dessa tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver o que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito isto, essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Até aqui a nossa leitura. Imagine essa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, não tem o nome, mas a gente sabe a condição física e a condição espiritual daquela mulher. Não são 18 horas encurvado, não são 18 dias encurvado, não são 18 meses, 18 anos, é uma vida. 18 anos, sinceramente, é uma vida, encurvado, olhando sempre para o chão. Agora imagine, nos tempos bíblicos não tinha asfalto, calçamento, olhando poeira. Sapato, esse sapato bonito que você está, ela não tinha. As pessoas também não, então era só olhando o dedão do pé dos outros. Poeira, rato, barato, era só olhando para baixo. Imagine. Pastor, mas o que eu aprendo com esse texto em 2026? O que eu faço com esse texto em 2026? E foi essa pergunta que eu fiz para mim quando eu li esse texto. Semana passada nós concluímos a série sobre autoridade. E eu li o texto de Lucas, em que Jesus cura aquele filho único da viúva. E aquele milagre só está escrito em Lucas. E esse milagre aqui também só está escrito em Lucas. E eu fiquei: Deus, e agora? E eu fiquei... A beleza da Bíblia é que você pega um texto e você vai meditando, ruminando a palavra de Deus. Deus, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com esse texto? E foi o que eu fiz, e buscando aplicar para a minha vida lá em casa, eu quero compartilhar com vocês. Exatamente, Deus, o que eu faço com essa informação? A gente não sabe o nome, mas sabe a condição física e espiritual daquela mulher. Agora imagine se todos os nossos sentimentos internos fossem apresentados no corpo externo. Exemplo, cada frustração nossa, nosso corpo aparecesse uma cicatriz. Cada decepção, o ombro caía. Cada traição, sei lá, alguma coisa acontecia no corpo. Como é que nós estaríamos se hoje fosse feito um raio-x? Eu sei que alguns estão lutando com as suas emoções, mesmo sentados, sorrindo. O que seria do nosso corpo externo se o nosso interior ficasse aparente? É interessante que essa mulher não conseguia disfarçar. 18 anos em que todo mundo olhava para ela, ela não está bem. E na geração atual, o que mais se faz, e muito bem, alguns, é disfarçar. Não, eu estou bem, posta foto, roupas bonitas, joias, carro, viagem. Sim ou não? Cuidado, quem muito posta, a maioria das vezes, é uma máscara. Já viu isso? Não, o casal perfeito, de repente, puf, cada um num canto. Ué, já com outra pessoa, com outro homem, com outra mulher. Como é que pode? Ou viagem, de repente, sem nada, quebrado. Como é que pode? Imagine se o nosso interior fosse exposto no exterior. Essa mulher, ela não tinha opção. Era notório que ela não estava bem. E você percebe algumas pessoas, principalmente aqueles que são mais
emotivos, ou enfim, que expressam mais alegria, também expressam mais tristeza. Você conhece pessoas assim. Às vezes um amigo, um primo, que é sempre animado, de repente você vê que ele está murcho. Mas eu não quero levar ninguém aqui a fazer um disfarce, ou viver um disfarce. Perante Deus, não existe disfarce. É genuíno, é você e Deus. Não existe como disfarçar. E esse texto nos ensina algumas coisas. Mas imagine se tudo isso colocasse à mostra. A medicina já mostra que existe sim como a postura corporal de uma pessoa vê se ela está bem, se ela está mentindo, se ela está alegre, triste. Mas muitos de nós não conseguimos perceber. E às vezes a gente vem numa igreja, vem na empresa, mas no fundo você, Deus, me ajuda. Pastor, eu queria uma solução com minha filha. Meu filho, essa semana atendi algumas pessoas e é exatamente isso. Você olha na igreja, todo mundo feliz, glória a Deus, é um lugar de festa. Mas todos enfrentamos suas lutas diárias. Então, o que eu aprendo com esse texto? Mas imagine essa mulher. Lucas 13, se você ler o capítulo todo, Jesus fala sobre dar mais uma chance, que é a figueira que não produzia. Jesus fala sobre perseverar. E depois que ele ensina esses dois pontos, aparece essa mulher na sinagoga. Alguém que precisava de mais uma chance e alguém que ensina a perseverar. Porque 18 anos com uma doença e entrar numa igreja, numa sinagoga, no lugar que a palavra de Deus era lida, e quantas pessoas encurvadas pelo medo, ansiedade, depressão, insônia. Aqui não, em nome de Jesus. Mas se você está hoje, você vai sair daqui liberto. Amém? Mas fato é que essa mulher aparece. Pastor, o que eu aprendo com esse texto? E eu vi uma história uma vez do menininho, começou a crescer na adolescência, ele pôs uma mochila, e a cada decepção ele colocava uma pedra nas costas. A cada traição, mais uma pedrinha na mala. A cada negativa da vida, você já viu que tem vários negativos na vida, mais uma pedra. Quando ele chega na velhice, ele está com os ombros caídos, curvado, e alguém pergunta, o que aconteceu? Como é que você ficou assim de repente? Não fiquei de repente. Eu carreguei muita coisa durante a vida. Queridos, que hoje nós possamos abrir o nosso coração perante Deus. É você e Deus, eu não consigo entrar dentro de você. Mas durante a ministração, esteja atento, Deus, aqui está. Pastor, minha vida é perfeita, glória a Deus por isso, eu sou abençoado até aos ossos, amém. Mas às vezes tem áreas que a gente fica assim. Mas olhe para essa mulher. Se você ler o texto com calma, essa mulher foi na sinagoga. Queridos, 4 coisas jogavam contra essa mulher. Primeiro, que sinagoga era um lugar em que, nos tempos bíblicos, mulher pouco valor tinha, era mais um objeto. Ainda mais na sinagoga, em que valor nenhum, expressão nenhuma, quase nenhuma teria. Ela foi. Eu vou na sinagoga. Ela estava doente. Uma pessoa doente, até hoje já é assim, ficou doente, o que ela fez de errado? Pecou. Imagine o julgamento dessas pessoas olhando para ela, entrando uma mulher encurvada. A terceira coisa que jogava contra ela, você leu no texto, que um jumento e um boi tinha mais valor do que essa mulher, porque não queriam curá-la no sábado, mas dar água para um boi e para um jumento, sim. E a outra coisa, a quarta coisa, mais valia as regras do lugar do que a mulher. Você já se sentiu um peixe fora da água, em alguns lugares que você foi? Imagine essa mulher. Mas aqui eu aprendo a perseverança. Ela sabia que o lugar certo era na presença de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Persevere na presença de Deus. Às vezes você vem num culto e não foi aquele culto. Persevere na presença de Deus. Você vai fazer a tua devocional hoje, amanhã, você não entendeu nada que você leu. Persevere na presença de Deus. Você vai começar a orar e não sentiu nada. Persevere na presença de Deus. Pastor, não senti nenhum arrepiozinho. Ore de novo. Pastor, não vi nada. Ore de novo. Amém? Mas essa mulher, ela perseverou, ela estava ali 18 anos no mesmo lugar. E a Bíblia fala que de modo nenhum ela se endireitava. O que significa essa palavra, essa expressão, de modo nenhum ela se endireitava? São 18 anos tentando. Tenta, não deu. Vai no fisioterapia, não dá. Vai na academia do Duda lá para esticar, não consegue. Tenta, mas não vai. São 18 anos. Eu não sei quanto tempo você insiste em alguma coisa que não aconteceu. Não pare, lembra? Perseverança. 18 anos, de modo nenhum ela se endireitava, até que Jesus aparece. De modo nenhum. E hoje eu quero dizer para você que hoje, algumas áreas da nossa vida se encerram e Jesus chega. Seja nas finanças, saúde, nas emoções, no corpo, eu não sei. Mas fato é que Jesus aparece. Mas de modo nenhum ela se encurvava. Queridos, Satanás,
capiroto, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas encurvar eu e você. Pastor, como assim? Olhar para baixo, ficar só olhando para o boleto, ficar só olhando para o jornal, levante os olhos, olhe para o céu, veja a beleza. Por isso que eu comecei a mensagem com uma pergunta: você consegue olhar para o céu? O poder de Deus, a grandiosidade de Deus, a magnitude de Deus, esse dia lindo que Ele fez para mim e para você. Você consegue olhar para o céu? A Bíblia diz em Tiago 4,7: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, mas por que o diabo nos odeia tanto? Porque nós temos perdão, ele não. Nós somos imagem e semelhança de Deus, ele não. Porque nós temos acesso ao Pai, vida eterna, ele não. Então resista ao diabo e ele fugirá de vós. E antes de entrarmos nos pontos, para você anotar e levar para a sua casa, cada milagre de Jesus é pedagógico. Se você já viveu um milagre, você aprendeu alguma coisa, seja nas finanças, seja na saúde, seja no casamento, alguma coisa você aprende. E aqui Jesus nos ensina que Ele é o bom pastor, porque uma mulher sofrendo 18 anos e Jesus cura aquela mulher, Ele é o bom pastor. Jesus, quando multiplica pães e peixes, Ele revela: eu sou o pão da vida. Quando Ele cura um cego de nascença, eu sou a luz do mundo. Quando Ele ressuscita Lázaro, há 4 dias morto, eu sou a vida eterna. O caminho, a verdade e a vida. Então os milagres de Jesus sempre são pedagógicos. Minha oração, que é como o pastor Diego orou, nessa última semana de junho, nós possamos viver um milagre. E você possa aprender de forma pedagógica esse milagre. Pastor, mas o que eu aprendo com essa palavra em 2026? Primeiro ponto da nossa mensagem: aqui é o lugar. A importância do lugar. A importância do lugar. E quando eu digo aqui é o lugar, é literal. Aqui, a 3,16, é um lugar de milagres. Quando eu digo aqui é um lugar da presença de Deus. Agora volta comigo 2000 anos atrás. Essa mulher, encurvada, 18 anos, ela não sabia quem estaria na igreja, na sinagoga. Não sabia. Não tinha Instagram para publicar que Jesus estaria lá. Não tinha pregador famoso, não tinha banda famosa, não tinha um som bom assim. Ela só foi. É no dia a dia, nos dias normais, que Deus aparece. Mas isso está vinculado ao lugar. Você já ouviu aquela expressão? Lugar certo na hora certa? Puxa, estava no lugar certo na hora certa. Eu já contei várias vezes, mas o dia que eu vi a Andressa a primeira vez, acertei. No lugar certo, na hora certa. Mas na empresa, lugar certo, na hora certa. Um jantar, se faz um contato. Um culto, o milagre acontece. Uma reunião, a conexão vem. Lugar certo, na hora certa. Essa mulher encurvada, 18 anos, ela diz: eu vou na sinagoga, onde é lida a palavra. E ela foi. Imagine a alegria dela. Jesus estava na mesma sinagoga. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem: esteja atento aos lugares que você frequenta, aos ambientes que você está. Existem ambientes que enfraquecem a fé, existem ambientes que fortalecem a fé, existem ambientes que nos afastam de Deus, existem ambientes que nos conectam com Deus. Sim ou não? Esteja atento. E essa mulher, a primeira lição que eu tiro para mim e eu quero replicar para você: esteja atento aos lugares. Chega de entrar em lugar que você só suga a sua energia. Você chega assim: puxa, pastor, o que está acontecendo? Esteja atento. Às vezes é o Espírito Santo inquietando você. O lugar. Aqui é o lugar da presença de Deus. A sua casa é um altar de adoração, um lugar da presença de Deus. Mas perceba, existem lugares que às vezes não conectam, não bate. Por quê? É Deus sinalizando: aqui é o lugar, o poder da hora certa, no lugar certo. Queridos, a mulher, ela não sabia quem estaria ali, nem o que poderia acontecer com ela, mas ela foi. Eu não sei quantos anos ela tem ido, talvez 18 anos indo todo domingo, até que de repente Jesus chega. Jesus está lá. Imagine a alegria, Jesus ali e a mulher entrando pela porta. É igual aquela passagem da viúva pobre que joga as 2 moedinhas. Jesus estava no culto e a mulher chegou. Quer ver outro exemplo? Simeão, em Lucas 2, o Espírito Santo profetizou: você vai ver o Messias. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus pegou Jesus ainda bebê, com 8 dias nos braços. A profecia se cumpriu. Lugar certo, hora certa. Quer ver outro texto? O Cirineu, aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. A Bíblia diz, é bem claro, ele estava voltando para casa do seu trabalho. Jesus passando. Os soldados pegam ele: você vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Já pensou? O único homem que teve o privilégio, ou esse momento de carregar a cruz junto com Jesus. Lugar certo, hora certa. E eu quero dizer para você
que eu creio no lugar certo, na hora certa, que Deus está preparando esses lugares para mim e para você. Como essa mulher, só que persevere, não desista, não brinco mais. Às vezes é na próxima curva. Eu tinha um pastor, quando eu era adolescente, ele dizia: Andrés, na próxima curva. Mas está doendo, não chegou ainda. Na próxima curva, continue. Lugar certo, na hora certa. E eu quero dizer, esse é um lugar de milagres, de resposta, de oração, de fé. Se você se sente seguro, saiba que existem os pastores da casa. A gente ora semanalmente por cada um que entra nesse lugar. Cada ovelha em grupo familiar, cada visitante, cada pessoa que aqui vem. Então você não está solto. Pastor, precisa de oração, ligue, incomode os pastores. Nós temos o número do plantão pastoral. Não ouse, não tenha vergonha de ligar, ligue. Mas precisamos estar no lugar certo. Simeão no templo, Simão de Cirene carregou a cruz, Moisés na sarça ardente, cuidando das ovelhas, a sarça pega fogo, encontro com Deus. A importância do lugar certo, Zaqueu em cima da árvore. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore. Você percebe o lugar certo? Próxima vez, essa semana, eu creio que alguns vão ter essa experiência, vão sentir uma inquietação, vá para tal lugar. Você vai, será que eu vou ou não vou? Você vai lembrar de mim daí. E você vai. Deixa Deus ser Deus. Eu já fiz esses testes comigo mesmo, algumas vezes. E de repente uma inquietação, passe em tal lugar. Você passa, a pessoa está te esperando, quer você, quer receber uma oração, um abraço, ou às vezes não quer nada, só um abraço. Então, lugar certo, a importância dos ambientes. Salmos 1, como eu citei no começo, já fala sobre a importância dos lugares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, versículo 1, já fala. Preste atenção onde você senta, os lugares que você vai. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Provérbios 13, 20. Quem anda com sábios será sábio. Provérbios 13, 20. E a Bíblia tem várias passagens sobre lugares. A sinagoga, lugar da palavra. O deserto é lugar de prova, mas é lugar de provisão. O Egito, se você ler na Bíblia, o Egito fala de escravidão, mas Deus sustentou. Babilônia fala de luxúria, de pecado. Jardim, paraíso. Então, perceba que a Bíblia é repleta de ambientes, e ambientes mudam destinos. Eu creio nisso, ambientes mudam destinos. Ah, pastor, você não está exagerando? Não. Porque foi num ambiente como esse que eu tive um encontro com Deus, 18/11/2006, em que de repente eu caí no palco e fiquei ali, de repente tive uma visão, uma experiência, e nunca mais abri mão de viver com Jesus. Ambientes são proféticos. Esteja atento, perceba os ambientes, perceba no teu espírito. Às vezes a gente decide muito na alma, decida no seu espírito. A importância do ambiente que determina o destino, influencia a direção da sua vida. Esse é o primeiro ponto, perceba o ambiente. E aqui é um lugar seguro. A minha oração dos pastores aqui, que cada criança, que cada jovem, adolescente, idoso, do mais novo ao mais velho, possa deixar esse lugar, considerar esse lugar o mais legal de estar durante a semana. Um lugar de alegria, de festa, de abraço, de orar. Mas o segundo ponto, pastor, o que mais que eu aprendo com esse texto? Essa mulher, ela foi no lugar certo, hora certa. Pastor, mas por que ela estava encurvada? Segundo ponto da nossa mensagem, o que encurva uma pessoa? O que faz uma pessoa curvar-se? Esse é o segundo ponto. O que leva uma pessoa a encurvar? Pastor, eu não estou encurvado. Mas às vezes a nossa alma, ela está ali, quase. Está lutando com as suas emoções, às vezes um filho, uma empresa, um negócio. E você fica ali. O que leva a uma alma a se encurvar? É interessante que o diabo tenta exatamente isso, encurvar a pessoa. Pastor, por quê? Parar de sonhar. Às vezes você tinha um sonho tão lindo. Ah, deixa para lá, não deu certo, já faz 12 anos que eu estou tentando. Ou fazer conta só com planilha de Excel. Faça mesmo, mas já coloca um espacinho ali, milagre de Jesus. Eu tenho na minha planilha, milagre de Jesus. E às vezes, aparece. Essa semana eu vi um testemunho de pessoas que receberam dinheiro nas suas contas bancárias, do nada assim. Amém, aleluia, eu recebo. Mas eu vi mesmo, ontem. Várias pessoas, ontem. Mas o que leva uma pessoa a se encurvar? Por que ela se encurva? Porque o diabo, ele tenta limitar a fé. É isso. O que leva? E esse texto é bem claro, quando ele diz um espírito de enfermidade. Eu separei 3 coisas, para você passar longe, mas para a gente aprender. Não foi vírus, não foi bactéria, não foi uma doença, foi um espírito de enfermidade. É espiritual.
Essa mulher estava encurvada, alvo de um ataque espiritual. E às vezes a gente fica ali lutando com remédio, com isso, com aquilo, e às vezes o que falta é oração. É espiritual, buscar um pastor, buscar a libertação, buscar. Então esteja atento. Algumas áreas da nossa vida, pastor, eu já tentei, já fiz curso, pós-graduação, remédio. Essa mulher estava com o espírito de enfermidade. João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele tenta nos encurvar. É minha oração que nós possamos perceber as pessoas que estão se curvando, e você ser voz de Deus. Ei, se coloque em pé. Ei, hoje você vai ser liberto desse cativeiro. Hoje você olha para o céu. Pastor, na verdade eu estou me encurvando. Então nós vamos orar no final do culto, para que você consiga olhar a beleza do céu, sonhar, ampliar a sua fé. O diabo, ele tenta limitar a nossa fé, mas o que leva uma pessoa a se encurvar é exatamente isso. Lucas 13 nos mostra, existem prisões humanas que não são carnais, é mundo espiritual. E para isso nós como igreja estamos aqui, e queremos ver todos crescendo, voando, prosperando, florescendo. Esse é o nosso papel, como igreja, como pastor. Então esse texto mostra que era um espírito de enfermidade. A segunda coisa que nos faz prostrar, Salmos 38:3, leia comigo, Salmos 38:3. Salmos 38, Davi mostra: não há parte sã na minha carne. Salmos 38:3. Por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. 4. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados. Excedem as minhas forças, tornam-se infectas, purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, de sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Salmos 38:3, 4, 5 e 6. Mundo espiritual. E a segunda coisa, o pecado. Algumas pessoas têm vergonha de vir na igreja. Pastor, não me sinto limpo. Pastor, eu tenho vergonha, será que eu posso vir? Mas eu atropelei uma velhinha, falei um palavrão e vim para o culto. Aqui o salmista, ele nos representa, nos mostra que o pecado é o que ele leu, você leu ali. O pecado parece que ele está se encurvando. Você fica com vergonha de olhar para Deus. Ei, hoje não. A Bíblia diz em 1 João que Ele é fiel e Ele tem todo o poder para perdoar os nossos pecados. Isso é um fato, isso ninguém muda. Então, o pecado às vezes tenta nos encurvar. O peso do pecado, não consigo olhar, não consigo ir. Mas hoje você vai sair daqui livre e liberto. Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. E o diabo tenta nos encurvar. A culpa faz a pessoa evitar olhar para Deus, evitar orar, evitar vir no culto. Não, vem assim mesmo. Aqui é o lugar certo para começar de novo. Deus é um Deus de recomeços. E o salmista escreve exatamente sobre isso. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A terceira coisa que pode fazer encurvar uma pessoa é o sofrimento, as pancadas da vida. Já viu pessoas muito traumatizadas, que não conseguem? Uma vez eu atendi uma senhora, ela tinha, se eu não me engano, 56 anos, e com 26, ela perdeu um bebezinho e o marido foi embora. E a pessoa que cuidava dela na época falou: a culpa é tua, você vai para o inferno e teu bebê também. 30 anos essa mulher carregava essa culpa. Eu vou para o inferno, meu bebezinho foi para o inferno, porque meu marido foi embora. Quem disse? Da onde? São pessoas que as pancadas da vida vão encurvando e não conseguem mais olhar para cima. É um caso extremo, claro que é. Oramos, libertamos, fizemos tudo. Ela vive bem hoje, mas você percebe como algumas coisas, às vezes uma traição, uma sociedade, um casamento, um relacionamento, vai encurvando. Mas o que eu quero dizer para você, João 8,36, esse é o texto para você levar para casa. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entrei nesse ponto para você saber, mas aqui Jesus Cristo já venceu de uma vez por todas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou perante uma igreja livre, amém? Olhe para o céu, mas lembre-se disso, perceba as pessoas. Eu estou falando isso para você estar atento, pessoas que andam encurvadas à sua volta, e você vai poder citar esse versículo, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora, caminhando para o final,
Essa mulher, ela foi no lugar certo, na hora certa. Ela estava encurvada há 18 anos, por causa de uma enfermidade espiritual. Agora, o que Jesus faz? E é aqui que eu quero me ater para você levar para a sua casa. O que Jesus fez? Imagine Jesus entrar no culto de hoje, aqui. Ele está aqui, mas assim, como foi aqui na leitura. O que ele faria? O que Jesus faria? Ele ia tocar bateria? Ele ia dançar? Ele ia cantar? O que ele faria? E aqui nesse texto, ele faz 3 coisas. E eu quero, último ponto da nossa mensagem, o que Jesus oferece para essa mulher de 18 anos encurvada. 18 anos encurvada. Se você ler o texto com calma, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo a Jesus, versículo 12, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O que Jesus oferece? Visão. Jesus viu aquela mulher. Queridos, quantas pessoas andam por aí e o que elas mais querem é ser vistas? Às vezes uma esposa muito atrás do seu marido, às vezes o seu marido muito atrás do seu esposo. Enfim, pessoas precisam ser vistas. Cada um aqui tem uma pérola no seu interior. Algo que pode oferecer a Deus, ao mundo. Essa mulher foi vista, o que mais Jesus oferece? Oferece uma palavra. Jesus direcionou uma palavra para aquela mulher. E terceiro, Jesus a tocou. Precisava tocar? Não. Jesus tocou. Eu quero ver com você, por que Jesus vê? Primeiro, nesse ponto, nessa observação, Jesus Cristo viu. Queridos, talvez você veio hoje, pastor, minha oração não é respondida. Jesus Cristo viu a sua oração. Jesus Cristo vê a minha e a sua oração. Ontem aqui nos teens, os juniores, os adolescentes que aqui estavam, era encontro com os pais. Eu encontrei alguns pais ali fora e os filhos ganhando a premiação dos estudos bíblicos aqui, né? E a expectativa do pai, tomara que meu filho acerte todas as perguntas, tomara que ele ganhe, tomara que ele vá bem, ele conheça da Bíblia. Assim é um pai. E assim é Pai Celestial com você também. Ele vê. A gente estava atrás daquela porta só espiando as crianças aqui. E assim é o Pai. Ele vê. Ele viu Zaqueu numa árvore. Ele viu Pedro lavando as redes. Ele viu o ladrão da cruz. Ele viu. Jesus Cristo vê. Esse é o ponto. Para você levar para sua casa. Pastor, estou chegando no segundo semestre de 2000, encerrando o primeiro de 26. Eu me sinto sozinho. Não, Jesus Cristo vê. Essa mulher, 18 anos sofrendo, Jesus Cristo viu. Jesus vê o que ninguém mais vê. Seja na empresa, casamento, filho. Às vezes o homem não vê. Puxa, pastor, você não me deu oi, eu não vi. Ou se não foi lá, não vi. Jesus Cristo não fica sem ver. Gênesis 16, 13. Aqui é Agar, quando ela está com seu filho destinado a morrer. Foi expulsa por Abraão e Sara, tem um filho, é criança, vou morrer no deserto. Gênesis 16, 13, olha o que Agar fala. Então, ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és Deus que vê. Queridos, o Deus que vê está aqui essa manhã. O Deus que vê está com você na sua casa. Tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Às vezes a gente passa pelas agendas da semana. Deus, tu és Deus que vê. Gênesis 16, 13. Tu és Deus que vê. Deus vê o mais esquecido, o mais favorecido, o menos favorecido, rico, pobre, mulher, homem, com carro, sem carro. Deus vê. Com contrato, sem contrato. Deus vê. Deus vê. 1 João 1, Filipe, Natanael, eu vi você antes de Filipe te chamar. Jesus vê. Jesus Cristo, ele vê. Jesus Cristo encontra Natanael e diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. O ponto aqui é, você e eu não servimos a um Deus cego. Isso precisa ficar claro. A gente não serve a um Deus cego, graças a Deus por isso, mas é verdade. Então jogue fora esse sentimento: pastor, ninguém está me vendo. Jesus está, Deus está, Jesus me veja, Ele está vendo. Você e eu não servimos a um Deus cego. A minha oração essa semana tem sido, toda semana, Deus nos veja, como igreja, como grupo familiar, como irmãos. Deus veja cada um. Deus veja, cada um aqui tem as suas orações, as suas lutas. Nos veja. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. O olhar de Jesus é intencional.
é intencional. Ele olhou para aquela mulher. Agora imagine aquela mulher entrando, agora alguém que estava nos fundos, é como se fosse um choque de realidade, se torna evidência. Alguém que estava esquecida se torna lembrada, porque Jesus viu. Os olhos do Senhor estão por toda parte, observando os maus e os bons. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, 2 Crônicas 12, 16, 9. Os olhos do Senhor estão por toda a terra para mostrar-se forte. Queridos, o ponto é, Jesus está vendo a sua casa, a sua empresa. Segunda coisa, uma palavra. Jesus libera uma palavra. Mulher, seja livre desse mal. Queridos, Jesus chamou Lázaro do túmulo. Jesus chamou aquela mulher, ele não disse, ei, você que está doente. Direcionou uma palavra para ela. Deus é um Deus de multidão, sim, mas Deus também é um Deus de pessoal, um a um. Ele sabe o teu nome, o teu endereço, onde você mora, o que você sonha. Mas a palavra liberada foi para aquela mulher. É como se fosse esse choque de realidade. 18 anos, esquecida, jogada de lado. Agora, eu vi e eu libero uma palavra. Que palavra? Seja livre dessa tua enfermidade. Queridos, quando Deus libera uma palavra, não existe capeta, não existe demônio, não existe nada e ninguém que consegue segurar. A enfermidade vai embora, a doença vai embora, o câncer vai embora, quando uma palavra é liberada. Quando você vier num culto como esse, Deus, eu quero uma palavra. Por isso os pastores que aqui sobem, levem um versículo desse para casa. É uma palavra que muda a nossa vida. A palavra, o chamado, muda a nossa história. Uma palavra. Busque a Deus, uma palavra. Venha para a vida, você está livre. O chamado muda a posição de uma pessoa. Jesus sabe quem Ele está chamando. Alguns aqui hoje, alguns. Minha oração é que seja eu, que seja você. Deus, me chama, me veja, me chama, eu quero. Jesus chamou essa mulher. Jesus fez o mesmo com o homem da mão ressequida. Jesus fez o mesmo com Lázaro. Jesus fez o mesmo com Pedro. E quando Jesus libera uma palavra, tudo muda. Então esteja atento às palavras, à visão de Jesus, onde Jesus está vendo a sua vida. E terceiro ponto, e aqui eu quero encerrar, o louvor pode subir. Jesus viu, Jesus libera uma palavra. Mas aqui o terceiro ponto, ou enfim, é o mais incrível para mim. Porque Jesus já tinha curado cego, já tinha levantado pessoas da morte, sem tocar em ninguém. Paralítico, só com uma palavra. Mas essa mulher, Jesus toca. Terceiro ponto, Jesus quer tocar você e eu. Na psicologia, nos termos, Jesus completa um trio, que ele vê uma pessoa, ele fala com uma pessoa, mas ele libera afeto, ele toca essa pessoa. E é tudo que o ser humano precisa, ser visto, uma palavra e um toque. E eu vou orar, que você possa sentir o toque de Deus. Às vezes não é nenhuma oração, não é nenhuma palavra, às vezes é um toque. Imagina essa mulher de 18 anos, não sei se tinha família ou não, mas provavelmente 18 anos sem nenhuma expressão de carinho ou de afetos. E Jesus, ele vai e toca. Esses detalhes da Bíblia que nos inspiram. 13:13, impondo-lhe as mãos, Jesus oferece um toque. E essa é uma manhã de toque do Senhor Jesus. Um carinho, um abraço. Às vezes, é igual quando você vai visitar alguém que está passando por uma situação, já teve essa experiência, muito dramática, e você não tem o que falar. A pessoa só quer um abraço e você sentar do lado. E Jesus faz exatamente isso, ele toca essa mulher, e Jesus ele toca. Semana passada nós vimos que Jesus tocou um caixão, não podia tocar um caixão, Jesus tocou. Jesus tocou na sogra de Pedro que estava doente, não precisava, Jesus tocou. Jesus tocou nessa mulher encurvada, e Jesus está aqui hoje para tocar a minha e a sua vida. Pastor, mas por que é isso importante? Porque imediatamente ela se endireitou. Um toque de Jesus alinha a nossa vida. Um toque de Jesus apruma a nossa vida. Um toque de Jesus nos coloca em pé, mais uma vez. E minha oração é que nós possamos entrar no mês de julho em pé, com um toque de Jesus, um abraço, uma presença, assim, é isso que eu quero transmitir para você essa manhã. Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus.